Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta segunda-feira, PUC TV Esportes no ar. E hoje vamos comentar sobre a notícia mais comentada no futebol goiano, né? Que é o rebaixamento do Vila Nova. Também vamos falar de mais uma vitória do Atlético, 2-0 em cima do Craque. E o Trindade, que coisa ruim, né, gente? Perdeu em casa por 5-1 diante do Anápolis. Boa tarde, André. Quantas notícias no futebol goiano, né? Foi muito quente esse final de semana. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você ligado no PUC TV Esportes. Surpreendente o rebaixamento do Vila Nova. Desde que eu acompanho o futebol goiano, desde 1989, eu jamais imaginava uma situação como essa. Mas o Vila fez por merecer. E será que vai fazer falta? Vai fazer muita falta. Mas antes vamos falar aqui do Atlético, que venceu o Craque ontem no Serra Dourada por 2-0. E um jogador que estava sendo questionado acabou fazendo um gol, né? Será que o Adson Batista vai despreocupar um pouquinho, André? Ou esse gol aí foi sorte do Fábio Lima? Não, o Fábio Lima até que jogou bem o primeiro tempo. Segundo tempo, o Atlético enfrentou algumas dificuldades, porque o Thiago Feltri foi expulso. E com um homem a mais, o Craque por pouco não conseguiu fazer gols na equipe do Atlético. O goleiro Márcio foi um dos destaques da partida, teve bola no travessão, teve 2 gols anulados, um do Atlético e outro do Craque. Foi um jogo muito movimentado, mas pelo placar construído antes da expulsão do jogador Thiago Feltri, o Atlético acabou conquistando a vitória e a classificação para as semifinais. Agora vamos falar do Trindade. O Trindade que está sendo destaque no Campeonato Goiano, né? Melhor time do interior. Ontem perdeu em casa, gente, por 5-1. O que aconteceu com o Trindade ontem, André? O Anápolis que chegou mais ligado no jogo. Talvez o Trindade tivesse imaginado que o Anápolis, o tricolor anapolino, seria uma presa fácil. Mas o futebol não aceita desaforos. E o Anápolis estava ligado desde o início do jogo, precisando desesperadamente do resultado para escapar do rebaixamento, e aplicou essa goleada aí de 5-1. Destaque para o Vinícius, que estava mais que ligado. Ele fez 3 gols, né, dos 5. O Anápolis marcou nesse jogo quase o mesmo tanto de gols que tinha marcado no campeonato inteiro. Acordou um pouco tarde, né? Acordou um pouco tarde. Talvez não seja tão tarde, porque o Anápolis pode escapar do rebaixamento na última rodada. Basta ganhar o seu jogo em cima do Atlético Goianiense, que vai ultrapassar o Grêmio Anápolis. Ao contrário desse jogo com tantos gols, ontem o Grêmio Anápolis fez apenas 1 diante da Anapolina. A Anapolina que foi com seus reservas, né, André? Isso. Poupou vários titulares, os melhores jogadores não jogaram ontem. Então o Grêmio Anápolis, que é conhecido por ter apenas 8 torcedores, levantaram os 8 torcedores que estavam lá, né? O Vadson fez o único gol do jogo de cabeça no segundo tempo, aos 13 minutos. E esse jogo havia uma apreensão muito grande, né? Porque o Anápolis corre risco de rebaixamento. É um rival, é o arquirrival da Anapolina. E se imaginava, poxa, a Anapolina vai entregar o jogo. Mas parece que a Anapolina tentou ganhar a partida, teve bola no travessão, eles estavam com premiação prometida do Vila Nova. Inclusive o presidente da Anapolina acabou confirmando essa informação. E a Anapolina acabou não resistindo à pressão do Grêmio Anápolis, estava com alguns reservas, porque poupou jogadores pensando na semifinal. Então acabou o Grêmio Anápolis ganhando o jogo, e o Grêmio Anápolis dá um passo importante para quem sabe permanecer na primeira divisão. Mas ainda depende da última rodada, onde ele folga. É isso, e agora chegou a hora da gente falar do jogo mais esperado da rodada, que era do Vila Nova, que ele tinha a obrigação de vencer a Aparecidense, né? Mas não conseguiu, jogou fora de casa, perdeu por 2-0. O Vila, André, teve apenas uma chance de gol em 90 minutos de partida. Realmente o Vila está abaixo do esperado. Aí a gente pergunta, será que foi bom o time ser rebaixado? Como será o campeonato goiano sem o Vila, André, daqui para frente? Pensando assim, o que será do campeonato goiano sem o Vila? Vai fazer falta se for o Vila da década de 80, da década de 90, da década de 70, de alguns anos de 2005, por exemplo, de 2001. Fora isso, com toda sinceridade, pelo que o Vila vem fazendo nos últimos anos,
não faz falta. Só a torcida que vai fazer falta, A né? torcida sim, a grandeza, a tradição do Vila Nova. Um clássico entre Goiás e Vila, mas realmente. Mas o Vila há muito tempo ele não respeita o futebol goiano, os seus dirigentes não respeitam sua torcida, não formam times competitivos, não contratam jogadores que possam ser ídolos do time. Qual foi o último grande ídolo do Vila Nova? Qual foi o último grande jogador do Vila? Faz tempo. Quem que foi? Foi o Tim? Foi o Túlio Maravilha, em 2008. O Tim foi... O Túlio Maravilha em 2008, o Tim depois. Então, se você depois for olhar nos últimos anos, mais. tem que fazer um esforço muito grande de pensamento para descobrir quais foram os ídolos do Vila Nova nos últimos tempos. A diretoria do Vila está brincando de fazer futebol há muito tempo. O Vila, há quanto tempo não chega numa semifinal de Campeonato Goiano? Nos últimos anos, eu acho que chegou uma vez, em 2010. O Vila, no ano passado, disputou rebaixamento. Esse ano disputou rebaixamento de novo e foi o último colocado. Sempre no sufoco. Sempre no sufoco. Vila Nova, no início do ano, não conseguiu contratar o Nino Guerreiro, que preferiu ficar no pobre craque de Catalão, que não dá conta de pagar ninguém. O Vila Nova não deu conta de renovar contrato com o Frontini. Estava tentando uma parceria com a Aparecidense, para a Aparecidense contratar o Frontini no Campeonato Goiano para ele trazer depois no Campeonato Brasileiro da Série B. Ou seja, o Vila Nova, nesse ponto, se colocou inferior ao craque e inferior à Aparecidense. Não, isso porque você esqueceu de falar que eles trouxeram um jogador que não sabe jogar bola, que é o argentino, ele não sabe o que é bola. Trouxe o terceiro reserva da Aparecidense, que é o Guilherme, né? Isso. Só palhaçada. Trouxe o ataque reserva do Águia de Marabá, o Vando e o Robert Mike. E os dirigentes fazendo uma série de lambanças, virou por exemplo. brinquedinho para eles, o Vila, né? No dia 27 de janeiro, o senhor Carlos Alberto Barros disse que o Vila Nova tinha plena ciência do que estava fazendo e do que estava planejando. No dia 17 de janeiro, o senhor Zé Eduardo da Catral criticou a imprensa goiana porque fazia críticas à contratação do Vando. E disse que o Vila contratar o Vando era a mesma coisa do Goiás manter um Araújo. Olha a diferença. Fala bobagem demais, né? Vamos agora ouvir alguns personagens do jogo entre Vila Nova e Aparecidense. Colhemos o que plantamos, né? Desde o início sabíamos que era difícil, acabamos colhendo o que a gente plantou. Situação muito difícil, de tristeza, né? A gente vem aí lutando para tentar tirar dessa situação. A gente vê a cada jogo aí que acontece cada coisa com o nosso time que às vezes a gente fica se perguntando e é difícil achar uma justificativa para isso. Agora, né, na hora da gente estar falando e todo mundo de cabeça quente, entrar dentro do vestiário, conversar e ver o que vai acontecer. Não tem nem explicação, acho que ter vergonha e não ter que explicar. Acho que foi todos, foi todo mundo. A gente começou a competição bem. No momento inicial, achávamos que estava tudo uma maravilha e acabou acontecendo isso. Então acho que vergonha é a menor palavra que a gente tem que colocar agora, desapontamento, tristeza e tudo isso aí. Como é que o Vila conseguiu rebaixar, presidente? Não jogando bola dentro de campo. Onde vocês erraram? No planejamento nosso, principalmente na parte de futebol, foi fraco, mas o time desceu, mas vamos preparar e voltar. Como é que vai mudar o que para a Série B? Vai mudar muita coisa, mas logo nós estamos voltando. Vai mudar o quê? Logo, aí vai ser em 2016, né? Para voltar à primeira divisão. 2016, disputa a segunda em 2015. Isso. No segundo semestre de 2015, paralelo ao Campeonato Brasileiro, que o Vila Nova vai estar disputando em 2015. Não sei se vai ser a Série B, a Série C ou a Série A, né? Nunca sabe, né? O que pode acontecer. Mas se continuar do mesmo jeito, o Vila Nova vai cair para a terceira divisão do futebol brasileiro. E não demorou muito para os torcedores se manifestarem. Ontem mesmo eles picharam alguns muros lá do Oba, do Onésio Brasileiro Alvarenga. Isso aí, a nossa... André, você que foi lá, né, André? Eu fui lá. Hoje pela manhã, olha aí, vergonha, fora Nilton. O terror vai começar, já começou, né, pelo visto. E o clube tá vazio hoje na parte da tarde, segundo a programação. Vai ter treino, eu vou lá ver... Conferir, né, se vai ter o treino mesmo. Já colocaram o Vitor Balada, porque ele gosta da balada. Fora Nilton. Acho que o Nilton podia pegar a sua mala e ir embora, né? Ou você acha que ele vai ter a cara de pau de continuar lá dentro? Ligar o desconfiômetro, né? Ligar o desconfiômetro. E levar o Lúcio com ele também. E resolver ir embora. Ele e o Lúcio. Nossa. Acho que no mínimo isso. O que o Vila Nova precisa é que os seus dirigentes administrem o clube
assim como eles administram as suas empresas. Não tem, Eu acho que o nunca Zé quebrou. Eduardo... Nunca quebrou a Catral. Já quebrou? Você não, vai falar nisso? Nunca. Aliás, a empresa que cresce A cada dia e o dinheiro tá cada 500. dia. Agora não vi. Agora o Zé Eduardo, ele mantém um gerente lá que dá prejuízo. O Barros, nas empresas dele, muito bem sucedido, ele mantém um gerente, diretor que dá prejuízo. Eu duvido. Ele contrata gente que não entende do assunto. Porque o Lúcio cai entre nós. Ele não entende de bola. Não. Mas não entende mesmo. É a mesma coisa de colocar a gente aqui, né? A gente sabe o que é impedimento. Aí tá difícil. Aí, por exemplo, aí chega o Joás Abrantes assim e fala assim, o Nilton cuida do nosso futebol. E o Jair Rabelo? Não, se o Jair Rabelo entrar, eu saio. Então, o ruim é o Jair. O bom é o Nilton. O Jair até hoje só formou time bom no Vila. Eu encho 2 mãos com jogadores bons que o Jair trouxe. É fácil. É fácil no decorrer do tempo assim lembrar. E quantos ruins o Nilton já trouxe? É fácil. Está provado, o Nilton pode ser útil para o Vila em alguma outra parte, que não seja do futebol. Ele não serve para cuidar do futebol do Vila Nova. Ele já derrubou o Vila uma vez para a Série C do Campeonato Brasileiro e agora conseguiu a façanha. O Vila Nova nunca tinha caído dentro de campo. Já tinha caído fora de campo, porque deu um WO e perdeu no tribunal e foi rebaixado no ano 2000. Agora, rebaixado dentro de campo, foi pela primeira vez na história. Foi uma façanha, viu, Niltinho? E em seguida, o Brasil Esportes.